fácil falar, porque quando a gente vai dar um testemunho na igreja, a gente está vendo o pessoal, né? Agora por aqui é bem difícil, eu confesso que estou bem nervosa, mas vamos lá, né? A dupla surgiu, não posso falar que foi de repente, que isso daí já estava no trabalhar de Deus. Quando a gente menos esperou, eles estavam já cantando e confesso que a gente perdeu um bom pedaço do começo deles. Porque na época que eles começaram a ir para a igreja, quem levava eles era a minha sogra. E a Gabriela sempre foi mais desinibida. Ela, toda a igreja que ela chegava, ela pedia para cantar. Chegava lá e falava, ó pastor, eu quero cantar. E foi aonde ela chegou, nos Oliveira, e pediu o pastor Jeremias deixar ela cantar, e ele deu a oportunidade. Só que em meio de tudo isso, tem um milagre aí. Porque quando ela nasceu, ela foi uma criança que foi desenganada. Quando ela nasceu, os médicos disseram para mim que ela não sobreviveria, porque ela é de 8 meses. E ela tinha um buraquinho no coração. E naquele momento, mãe se desespera. Ela não tinha nem 30 dias. Aí Deus já entrou com milagre, já entrou trabalhando na nossa vida. E a gente nem sabia de nada. Corri atrás, fiz todos os exames. E no dia que ela foi fazer o exame, eu disse para Deus, eu falei, Senhor, se for de sua vontade que ela seja minha, eu entrego ela em tuas mãos, mas cura o coração da minha filha. Chegou no dia de receber o resultado, eu cheguei lá, aí a médica examinou, e eu nervosa, ali Deus tinha operado, porque ela não tinha mais nenhum buraco no coração. Aí desde pequenininha ela já vinha mostrando que ela já tinha um interesse, porque eu não era evangélica na época, mas eu sempre gostei de escutar louvor. E ela sempre mostrou um interesse. E ela começou desde pequenininha. Quando ela começou a falar, ela tinha 1 ano e 2 meses. E ali ela começou a ouvir louvor. Quando a gente viu, com 4 anos ela já estava louvando em casa. Toda erradinha, mas já estava lá louvando. E a primeira igreja que eles foram foi na igreja dos Godinho, a época que era o pastor Josias. E ali ela já participava junto com as crianças, o Cauã também, mas era tudo junto, ela não louvava sozinha, nenhum dos dois. Aí a gente saiu, aí veio o transtorno, né? Porque se você está dentro da igreja, você tira aquilo que é de Deus, Deus cobra. E Deus cobrou nosso. Aí meu esposo, ele era, vamos se dizer assim, que ele não gostava dos crentes. A gente, qualquer lugar que a gente chegava, ou algum crente chegava perto dele, ele corria, ele saía para fora. A gente veio lá do mundo da escuridão. Então ali eu vi a minha vida num buraco. A minha família estava se acabando aos poucos. E a gente não percebia que era a falta de Deus dentro de casa. E ali, por mais que eu escutasse louvor, por mais que minha sogra levava eles para a igreja, a gente foi para a igreja também, algumas vezes com ela, mas nunca aquela coisa assim, como posso dizer, nunca assim, firme, né, na presença de Deus. A gente ia, chegava lá, orava, chegava em casa, brigava. E assim foi, até que chegou o momento que nós perdemos tudo que nós tínhamos. Casa, carro, só não passamos fome, porque nessa parte Deus teve misericórdia. Aí quando fui embora para o Paraná, voltei, e nessa nossa ida para o Paraná, a Gabriela ela foi daqui lá louvando, e ela voltou louvando. Foi uma coisa inexplicável que ela fez, e assim foi. Chegou lá, ela começou a cantar para minha mãe, começou a cantar para todo mundo. Aí a gente voltamos, trouxemos eles de volta para Piedade. Chegamos aqui em Piedade, a gente começou a passar necessidade de novo. Mas Deus sempre ali avisando, Deus sempre ali falando, e a gente nunca dava ouvido.
A gente sempre falava assim, alguém chegava para profetizar na nossa vida, a gente falava, ah, tá falando, por que é que a gente vai para a igreja? Esse era o nosso pensar. A Gabriele, ela começou a ir nos Oliveira com a minha sogra, como eu falei no início. Aí meu filho também ia, só que o Cauã, ele não era de louvar. O Cauã, ele ia, participava com as crianças, mas sozinho ele tremia mais do que uma árvore quando está ventando forte lá fora. E a Gabriela sempre mostrou interesse, sempre. Desde pequenininha ela sempre mostrou interesse. Até que meu esposo estava trabalhando e eu trabalhava demais. E a nossa vida era trabalhar. Eu trabalhava 12 por 36, então eu saía de casa 7 horas da manhã e chegava às 7 horas da noite, isso quando eu não tinha que fazer plantão à noite, que eu era cuidadora. Aí, no meu serviço, eu trabalhava com um casal de pastores, que é o pastor Francildo e a pastora Rosa. Aí ele começou a fazer um discipulado só comigo. E ele começou a falar de Deus, começou a falar. E a gente foi indo, até que chegou um dia, ele quis fazer um discipulado com meu esposo. Eu levei ele em casa, mas confesso que não foi da maneira que eu esperei, porque meu esposo não dava atenção. E eu estava morrendo de vergonha do que ele estava fazendo. Mas ali estava nós. Aí um dia a Gabriela, ela foi para a igreja, ela falou assim para mim, mãe, por que você não vai na igreja? Eu falei, a mamãe ainda não tem tempo de ir na igreja com você, mas um dia a mamãe vai. E passou. Até que um dia eu cheguei no meu serviço em desespero, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Só que ali a sementinha de Deus já estava plantada no meu coração, a palavra já estava ali. E eu não sabia o que estava acontecendo. Depois de muita conversa com o pastor Francildo, depois de tentar explicar o que estava acontecendo, e eu não conseguia explicar, eu só conseguia chorar. Só chorar. Foi aonde veio no meu coração a vontade de aceitar Jesus. Então eu fui a primeira convertida em casa. Aí nesse mesmo dia, era um dia de culto, os dois chegou e falou assim, por que vocês não vão na igreja para ver nós cantar? Vocês só trabalham, vocês não dão atenção para a gente, vocês não vão na igreja com a gente. Por que vocês não vão lá para ver a gente cantar? E realmente, irmãos, a gente estava numa situação bem precária, porque eles não estavam tendo a atenção que eles mereciam, tanto do meu lado como do lado do meu esposo, porque a nossa vida era só trabalhar. E a vida da gente não é só trabalhar, você tem que tirar um tempo. Hoje eu enxergo assim, você tem que tirar um tempo para você ter a sua presença com Deus, você tem que tirar um tempo para você ver o que está acontecendo ao seu redor. Porque eu perdi muita coisa ao vendar os meus olhos somente para aquilo que não agrada a Deus, e perdi muita coisa. Meus filhos começaram a louvar na igreja, eu não sabia direito o que estava acontecendo. Meu filho estava com um propósito no coração dele e eu também não sabia, e tudo isso ele fez por vontade própria. Tudo isso era Deus trabalhando na vida dele. Aí eu falei assim para o meu esposo, vamos na igreja, vamos lá ver eles cantar. Daí chegamos lá, minha filha louvou a Deus, e o Cauã, como sempre, participando só com as crianças, mas o propósito dele já estava plantado ali no coraçãozinho dele. E a Gabriele estava cantando, nossa, aquilo, que mãe que não ficou orgulhosa, né? Porque é como eu falo para todo mundo, na igreja a gente aprende que a gente tem que levar os filhos. E no meu caso foi ao contrário, foi eles que me levou, tanto a mim como ao meu esposo. E meu filho, ele já estava com um propósito no coração dele, porque um dia o pai dele falou assim para ele assim, por que você não sobe para cantar? Ele falou, se você parasse de fumar, eu subia. E por ali ficou isso mesmo. Aí o pai dele falou assim, daí um dia ele chegou com o pai dele e falou assim pro pai dele assim, pai, eu não quero que você morra, pare de fumar, porque o cigarro vai fazer muito mal, o cigarro ele te faz mal, você vai morrer, e eu não quero isso. E aquilo ficou no coração do meu esposo. Até que um dia eu cheguei do meu trabalho, e minha sogra falou assim para mim assim, o Cauã está desesperado, cantando um hino o dia inteiro, e falou que ele vai louvar hoje na igreja pro pai dele.
E eu fiquei com aquilo, só que até então eu não sabia o que estava acontecendo. Daí ele fez uma proposta para o pai dele: se você parar de fumar, eu subo para cantar. E ali Deus honrou meu filho. Meu esposo parou de fumar e meu filho está cantando até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, fora muitas bênçãos, né, irmãos, que acontecem por aí, que se a gente for contar tudo, a gente vai tomar todo o tempo da programação, mas é muito bom ver a sua família, porque a minha família estava destruída, o inimigo estava tomando conta e a gente não estava enxergando aquilo que estava acontecendo, e a gente sabia que era pelo inimigo. Então eles presenciavam coisas que não eram agradáveis para eles. E hoje eu dou glória a Deus, porque eles são umas crianças que eles, por mais que eles viveram um pedaço da nossa vida que era conturbada, eles são umas crianças que Deus usa, e usa muito. Eu sou, como se diz, mãe é sempre suspeita de falar, né? Mas Deus usa muito. Através deles a gente vê muita gente voltando para Jesus, através dele a gente vê muita gente entregando vidas para Jesus. Até teve um acontecimento de um irmão na igreja, né, tá com o seu parentesco no hospital ruim e ele não entregava de jeito nenhum para Deus. Através de um louvor das crianças foi entregue. Então a gente vê o que Deus está fazendo. Confesso que me assusta um pouco, né, porque eu sou mãe e a gente fica com medo, né, porque a gente, como eu disse, eu sou nova ainda na fé, mas Deus sempre trabalhando, nunca deixou de trabalhar. Até que chegou, eu não me lembro o dia exato que foi que eu me converti, mas a minha oração era tanta pela vida do meu esposo, porque ele era, vamos dizer que ele era um Pedro, né? Que ele era turrão. O bicho era duro de lidar com ele. Um Paulo e um Pedro numa pessoa só. Ali era meu esposo. Então, quando chegou no dia 29 de outubro do ano passado, meu esposo aceitou a Jesus. Dia 31 de outubro, a gente casou. E eu falei para ele, eu vou pedir o batismo. E ao mesmo instante, ele quis pedir o batismo também. Mas não foi assim uma coisa que eu falei assim, não, você tem que batizar. Não, ele falou com a própria boca dele. Até muitas pessoas acham que ele foi para o batismo através de mim. E ele não é assim. Se ele falar que não, não, sim é sim. E ali, irmãos, eu não acreditava também. Chorei muito quando ele aceitou Jesus. E quando ele falou para mim assim que ele ia se batizar também, porque ele queria servir a Deus da maneira certa, não da maneira errada. A gente é falha, a gente não é perfeito. A única pessoa que foi perfeita foi Jesus. E é perfeito ainda, porque ele trabalha, mesmo no silêncio, a gente às vezes fala assim, Deus esqueceu. Eu mesmo às vezes falo, que nem eu sempre estou conversando com alguma pessoa, eu falo, se a pia e as minhas panelas falassem, eles seriam prova do que eu falo em casa, conversando com Deus. Mas às vezes eu falo também, falou, Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor me esqueceu. Não, irmãos, ele não esquece. Simplesmente ele trabalha de uma maneira que você tem que aprender a conviver com aquela dor, porque ele vai trabalhar, só que no momento que você não aguentar mais. No momento que ele vê que você não tem uma solução, é onde ele entra com a providência. E é assim que eu estou aprendendo. Sou falha, sou errante, não sou ninguém para estar falando, para estar dando conselho, mas Deus tem trabalhado grandemente na minha vida. A gente passa por batalhas, a gente passa por provações, a gente passa pelo deserto, mas você pode ter certeza, se você está passando por isso, você não está passando sozinho, porque Deus nunca vai te pôr num vale para caminhar sozinho, não, Ele sempre vai estar ali com você. E assim, quando foi dia 5 de dezembro, a gente veio para se batizar. E eu achei que na última hora ele ia desistir, porque ele não tinha nenhum conhecido, ele não tinha ninguém e ele é tímido. Aí eu falei, Jesus, ele vai desistir. Irmãos, ele não desistiu. Ele foi, ele se batizou e hoje mesmo ele estando caído, quebrado, mesmo a gente estando ali naqueles momentos que a gente tá ali fala assim, ô Senhor, hoje eu não vou para a igreja, mas Deus está ali junto com a gente, levanta, vamos, com dor, sem dor,
Deus tem abençoado muito. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo Deus maravilhoso. Graças te damos, Senhor. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Deus não desampara os seus filhos. Deus muitas das vezes causa situações para ver até onde o ser humano vai. Até onde Deus permite, para ver até onde que ele pode ir. E chega numa conclusão aonde não vamos em lugar nenhum. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, não tem para onde fugir. É melhor obedecer a Deus. Estamos ouvindo, eu estou aproveitando aqui, falar um pouquinho, porque a Ana está muito emocionada. Vamos deixar. Nós vamos prosseguir. Daqui em instante nós já voltamos.